Queridos, tudo bem com vocês? Então, a pedidos, eu vou fazer então a resolução da prova do concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul para cargo de técnico, ok? Então, foram 5 questões distribuídas que contemplaram os assuntos do edital. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso quadro branco para começar. E aqui está, ó, aí aqui está a nossa prova. Eu fiz um recorte das questões da prova de uma aluna minha da mentoria passo a passo da matemática, tá? E aí, a partir desse recorte, eu vou fazer a resolução da prova. Bom, a prova iniciou com uma questão bem característica da banca OCP, sobre associação lógica, verdades e mentiras. Olha o que diz a questão. Os técnicos André, Beth e Clóvis atuam em um setor do Ministério Público, sendo que cada um deles exerce uma atividade diferente: digitação de relatórios, fechamento de arquivos e coleta de dados para pesquisas, não necessariamente nessa ordem. Então, são 3 atividades: digitação de relatórios, fechamento de arquivos e coleta de dados de pesquisas. Considere que somente uma das seguintes afirmações seja verdadeira. André exerce a atividade de digitação de relatórios. Beth não exerce a atividade de digitação de relatórios. Clóvis não exerce a atividade de coleta de dados para pesquisas. Com base nessas informações, é correto afirmar que as respectivas atividades exercidas nesse setor por Beth e Clóvis são. Então, aqui, ó, somente uma das seguintes afirmações é verdadeira, tá? Então, uma dessas 3 é verdadeira aqui e as outras são falsas. Então, o que que a gente pode estabelecer, fazendo no passo a passo? Então, vamos começar assim, ó. A primeira afirmação diz assim, ó. André, ele exerce a atividade de digitação de relatórios, tá? A segunda afirmação diz que Beth não exerce a atividade de digitação de relatório. E a terceira afirmação diz que o Clóvis não exerce atividade de coletas de dados. Então, Clóvis, vou botar assim, ó. Então, Clóvis, mas gente do céu, tá descalibrado isso aqui? Ó, então, Clóvis não exerce a atividade de coletas de dados. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui, tá? E aí eu vou pegar, porque eu posso ter afirmação em 3 situações, né? A afirmação verdadeira. Então, a primeira afirmação, eu vou considerar que é verdade que André faz digitação de relatórios, e vou considerar que é falso que a Beth não digita relatórios, e falso que Clóvis não digita relatórios. Então, a primeira afirmação é essa. Ora, pela primeira afirmação, o que que eu tenho? Bom, eu tenho que o André, ele faz digitação de relatórios, é verdade. Agora, é falso que a Beth não digita relatórios. Então, se é falso isso, então é verdade que a Beth digita relatórios. Só que aqui, ó, nós temos uma contradição. Por quê? Porque cada um deles tem que fazer apenas uma atividade. Então, o André não pode digitar o relatório e a Beth também não pode digitar relatório, né? Ao mesmo tempo, os dois não podem ter a mesma atividade. Então, pela essa primeira possibilidade aqui, a gente sabe que a um não é verdade a primeira afirmação, né? Muito bem. A segunda possibilidade, se a gente colocar que é verdade que Beth não digita relatório, que é falso que André digita relatório, e que é falso que Clovis não digita, não coleta dados, então a gente tem uma segunda possibilidade. Então, aqui nessa um aqui, a gente tem, né, um absurdo, né? Por quê? Porque não pode 2 pessoas digitar relatório, não pode 2 pessoas ter a mesma atividade. Então, nessa segunda possibilidade aqui, o que que eu tenho? Eu tenho que o André, ele não digita relatório, tá? Ele não digita relatório, tá?
Então, isso é verdade. O que que eu tenho de verdade? Eu tenho verdade que a Beth não digita relatório também, ok? E eu tenho como verdade que o Clóvis coleta dado. Então, o Clóvis coleta dado, tá? O que que eu posso afirmar aqui? Se o André e a Beth não digitam relatórios e o Clóvis, ele coleta dados, então eu tenho o seguinte, ó. André e Beth, ó, se eles não digitam relatórios, então diz que o André e a Beth, eles só podem fazer fichamento de arquivos. Por quê? O Clóvis é coleta dados. Então, sobraram duas atividades: digitar relatório e fichar arquivamento. Fichar arquivos, né? Como o André não digita relatório e a Beth também não digita relatório, então não pode ficar uma atividade sem alguém para fazer. Então, aqui também, ó, pessoal, nessa segunda possibilidade, nós temos um absurdo. Bom, então a gente só tem a terceira possibilidade, que é falso que André digita relatório, é falso que a Beth não digita relatório, e que é verdade que o Clóvis não coleta dados. E aí eu vou fazer aqui, ó, aqui embaixo, ó, a terceira possibilidade. O que que é verdade? O André não digita relatórios. O André, ele não digita relatórios. O que que é verdade? A Beth digita relatórios. Então, eu já sei que a Beth digita relatórios. Opa, legal. E eu sei que o Clóvis não coleta dado. O Clóvis não coleta dados. Então, eu sei que a Beth digita relatórios. Se a gente for para as alternativas, a gente tem a primeira, que diz digitação de relatórios, a letra A, né, que seria aqui, a letra B, digitação de relatórios. Bom, vamos ver agora o que, que o Clóvis pode fazer. Se o André não digita relatórios, então ele sobra fichamento de arquivo, ó, sobra para ele fichamento de arquivo ou, ou coleta de dados, ok? O Clóvis, ele não coleta dados. Se o Clóvis não coleta dados, sobrou para ele fichamento de arquivo ou digitação de relatórios. Mas a Beth já digita relatórios. Então, para o Clóvis sobrou o quê? Fichamento de arquivo. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Beth faz a digitação de relatórios e o Clóvis faz fichamento de arquivos. Tá? Uma questãozinha clássica da AOCP. Tá? Bom, para a questão de número 7, olha lá. Em determinado dia de trabalho no Ministério Público, foram realizadas 400 pesquisas em bancos de dados eletrônicos. Essas pesquisas abrangeram assuntos administrativos, especificamente relacionados às áreas de pessoal, patrimonial ou financeiro, ou trataram de outros temas. As seguintes informações são conhecidas. 200 pesquisas trataram de questões de pessoal. 180 pesquisas abordaram questões patrimoniais. 150 pesquisas envolveram questões financeiras. 70 pesquisas trataram de exatamente duas das três áreas administrativas. 50 pesquisas foram referentes a outros assuntos não administrativos. A quantidade de pesquisas que se referem exclusivamente à área de pessoal é o dobro da quantidade de pesquisas que se refere exclusivamente à área financeira. Com base nessas informações, a quantidade de pesquisas que abordaram simultaneamente as três áreas administrativas, pessoal, patrimonial e financeira, é igual a. Então, aqui é uma questão de teoria dos conjuntos. Então, o que que a gente tem? A gente tem três conjuntos, tá? Então, um conjunto é sobre as questões pessoais, que eu vou chamar de QP. Um conjunto é sobre as questões, eu vou botar QPs, assim, de questões pessoais. A outra de questões patrimoniais, que eu vou chamar de QPA, e as outras de questões financeiras, que eu vou chamar de QFIN. O que que eu tenho aqui? Bom, ele quer saber
ok? A quantidade de pesquisas que abordaram simultaneamente as três áreas administrativas. Então, o que acontece? Eu vou chamar de X aqui, ó. Ele quer saber esse X aqui. Quantas pessoas administraram as três áreas de pesquisa? Bom, o que que eu tenho de informação? Ele tem assim, ó, 50 foram referentes a outros assuntos. Então, eu tenho 50 pessoas fora desses três conjuntos. Então, das 400 pesquisas realizadas no banco de dados, eu sei que 350 vão estar em pelo menos um desses conjuntos. 400 menos 50, 350. Bom, agora eu vou olhar aqui, ó. 70 pesquisas trataram de exatamente duas das três áreas administrativas. Então, exatamente duas das três áreas. Então, exatamente duas, ó, pessoal, eu tenho questões pessoais mais questões patrimoniais, ou questões financeiras, questões patrimoniais, ou, vou chamar de Z, questões pessoais, questões financeiras. Então, daqui, eu sei que Y mais Z mais T é igual a 50, ok? Muito bem. Bom, o que que acontece? Acontece o seguinte, ó, a gente tem essas informações, ó, 200 pessoas, 200 pesquisas trataram de questões pessoais, 180 patrimoniais e 150 questões financeiras. Bom, o que que a gente sabe dessa galera aqui? A gente sabe o seguinte, ó, que o número de elementos da união dos três conjuntos, vamos chamar assim, ó, para ficar mais fácil, vamos chamar de A, vamos chamar de B e vamos chamar de C. A gente sabe que o número de elementos da união desses três conjuntos é igual à soma dos elementos de cada um, opa, que é B, né? Tá? Menos o número de elementos da intersecção 2 a 2 possíveis, intersecção menos NA B inter C, menos NB inter C, mais, vamos botar aqui embaixo, o número de elementos da intersecção dos três. Bom, então nós temos esse valor aqui? Temos esse valor aqui. Ó, o número de elementos da união dos três conjuntos dá 350, que são os 350 que realmente estão ou nas questões pessoais, ou nas patrimoniais, ou nas financeiras. O número de elementos do conjunto A é a galera do pessoal, que são as 200 pesquisas, 200. Mais o B é a galera do patrimônio, que são os 180. Mais o C, que é a galera do financeiro, que são os 150. Bom, agora, pessoal, eu vou aproveitar essas variáveis aqui e ver quantas pessoas tem no C. Tem, por enquanto, no C aqui, no, desculpa, na intersecção A inter B, né? A inter B é Y mais X. Então, menos Y mais X, ó. Então, menos a intersecção. Quantos tem na intersecção de A com C? Z mais X. Então, menos Z mais X. Quantos tem na intersecção de B com C? B com C, X mais T. X mais T. Ok? Mais a intersecção dos três. Então, mais a intersecção dos três, que é o próprio X. Então, o que que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou fazer as continhas aqui. E vou arrumar essa galera dentro do parênteses. Então, 350 igual 200 mais 180 dá 380. 380 mais 150 dá 530. Aí, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou arrumar essa galera aqui, ajustando os sinais. Então, o menos na frente de um parênteses, troca a galera de dentro. Então, menos y, menos x, menos z, menos x, menos t, mais x. Tá? Vou pegar esse pedaço e vou escrever lá no quadro branco. Então, 350
igual a 530. Aí, olha só, mais x com menos x dá para cortar. Então, vai ficar menos y menos y menos x, menos z menos x, menos z menos x, menos z menos x e menos o menos o t. Bom, o que que acontece aqui? Acontece que y mais e mais t é igual a 50. Então, eu vou juntar agora y, z e t. Então, 350 igual a 530 menos y menos z menos t. Só esse menos x com menos x eu posso somar e ficar com menos 2x. Soro, mas e agora? Como é que eu vou fazer esse menos y menos z menos t? Porque lá a informação diz y mais e mais t. Não tem problema. Vou fazer 350 igual a 530 menos, abrir parênteses, y mais z. Eu estou usando o z de um jeito depois do outro, né, gente? Mais t menos 2x. Ora, esse valor aqui, ó, y mais z mais t, eu botei 50, né? 50, isso. Ah, não, 70, não é 50, olha só. 70, pessoal. Ó, 70 aqui, ó. 70 pesquisas trataram de duas das áreas. Então, esse valor aqui é 70. Então, tá 350 igual a 530 menos 70 menos 2x. Ora, pessoal, não é o x que a gente quer descobrir? É, né? Então, eu vou pegar esse menos 2x e jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Aí aqui vai ficar 530 menos 70, e esse 350 vem menos 350. 2x igual 530 menos 70 dá 460. 460 menos 350, 110. Então, x é igual a 110 dividido por 2, que vai dar 55. Então, são 55 pesquisas que abordam as três questões, tá? Como indica aqui a nossa alternativa D, tá? Então, assim, na minha visão, essa aqui foi uma questão mais desafiadora da prova, né? Porque se dar conta dessas situações aqui não é tão simples, tá? Desse tipo de resolução aqui, dessa forma de organização, tá? Então pode ter gerado um pouquinho mais de confusão, tá? Muito bem. Seguindo aqui para a nossa correção, questão número 8. Olha só o que diz. Diz assim, ó. Analisando os tempos de carreira atuais de dois técnicos atuantes no MP, sabe-se que Wilson tem o dobro de tempo de carreira de Fernando, acrescido de 4 anos. Daqui a 10 anos, a soma do tempo de carreira de ambos será 42 anos. Diante dessas informações, qual o tempo de carreira atual do técnico Wilson? Mas aqui a gente pode fazer aqui, né? Então, vamos botar assim, ó. Tempo do Wilson, tá? Ó, tempo do Wilson, X, tá? Vou botar assim, ó. Tempo Fernando. A gente pode botar assim, ó. Se o Wilson tem o dobro do tempo de carreira do Fernando acrescido de 4 anos, então, ó, o Wilson, o tempo do Wilson, vou fazer aqui diferente, para não botar mais de uma variável aqui. Não, podemos até botar uma variável aqui, ó. Vou botar tempo Fernando, Y. Aí a gente pode ter a primeira informação. Ó, Wilson é igual ao dobro do tempo da carreira do Fernando, mais 4 anos. Então, o tempo do Wilson é o dobro da carreira do tempo do Fernando, mais 4 anos. Aí, olha só, essa primeira informação. A segunda informação diz que daqui a 10 anos, a soma do tempo de carreira de ambos será 42 anos. Então, daqui a 10 anos, o tempo do Wilson vai ser x mais 10. O tempo do Fernando vai ser y mais 10. Então, eu vou ter o quê?
x mais 10 mais y mais 10 igual a 42. Então, x mais y mais 20 igual a 42. X mais y igual a 42 menos 20, 22. Então, agora eu vou pegar essa equação aqui e resolver com essa equação aqui. Como x é 2y mais 4, eu vou substituir essa expressão aqui embaixo, ó. Aí vai ficar assim, ó. 2y mais 4 mais o y igual a 22. Então, no lugar desse x aqui, eu coloquei 2y mais 4, que é o x. 2y mais y dá 3y, 22 menos 4 dá 18. Então, y igual a 6. Ou seja, o tempo atual de experiência, né? O tempo de carreira do Fernando é 6 anos. Então, esse y aqui é o tempo do Fernando. Agora, como é que eu descubro o do Wilson? Volto a substituir. Como x é 2 vezes y mais 4, então x é igual a 2 vezes 6 mais 4. Ó, 2 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Como indica lá, né, a alternativa B. Tá? Então, fiz uma resolução aqui por sisteminha. Poderia fazer por uma equação só? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Seguindo aqui, questão de número 9, uma questão de associação lógica também. Olha só, ao realizar os registros das quantidades de correspondências expedidas pelo Ministério Público em cada um dos 6 dias úteis de trabalho, um técnico registrou a seguinte sequência numérica: 2, 5, 10, 17, 26, x, sendo x um número inteiro e que representa a quantidade de correspondências expedidas no sexto dia útil, mas que não foi possível ser identificado no momento da leitura desses registros. Sabendo que os elementos dessa sequência obedecem a uma lei de formação, então a quantidade de correspondências expedidas no sexto dia, ou seja, o valor de x é igual a... Então aqui a gente tem uma sequência, né? 2, 5, 10, 17, 26 e x. O que está acontecendo aqui? Bom, vamos ver aquela ideia de primeiro tentar identificar um padrão a partir de soma ou subtração. Então, de 2 para 5 somou 3. De cinco para 10 somou 5. De 10 para 17 somou 7. De 17 para 26 somou 9. Opa, aqui eu já identifico um padrão. 3, 5, 7, 9 são todos os números ímpares, né? Partindo do 3. Então, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11. Então, agora eu pego o 26 e somo com 11, tá? Dessa forma, eu descubro o x. 26 mais 11, 37. Como indica, então, a alternativa C. Então, uma questãozinha bem bacana, bem tranquila, em princípio acessível, né, de ser feita por uma prova de concurso, tá? Muito bom. E para fechar a prova, eles pegaram uma questão de regra de três composta. Também é um tipo de assunto clássico para a banca OCP. Então, olha o que diz a questão dessa. Considere que três técnicos do Ministério Público, dedicando 2 horas diárias de trabalho, realizam um fichamento de 75 processos no período de 5 dias. O número de dias necessários para 5 técnicos, com a mesma eficiência dos técnicos mencionados anteriormente, realizarem o fichamento de 300 processos dedicando 3 horas diárias de trabalho, será de... Bom, aqui a gente tem que identificar primeiro as grandezas. Então, a gente tem o número de técnicos, o número de horas diárias, o número de processos e o número de dias. O senhor tem 4 grandezas. Vamos escrever essas 4 grandezas e lembrem-se, né, que a gente tem um melhor conforto de resolução quando são 3 grandezas na regra de 3, né? Senhor, mas tem como transformar 4 em 3? Tem. Nesse caso específico, é até uma questão muito previsível da OCP de regra de 3 composta, ter a grandeza horas diárias e dias. Olha só, então vou fazer assim, eu vou fazer uma coluna para técnicos, número de técnicos,
Aí eu vou botar assim, ó, horas diárias, horas diárias. Vou fazer o número de processos, uma grandeza é a quantidade de processos, e a outra grandeza é o número de dias. Então, o que que eu tenho? Eu tenho assim, ó, três técnicos trabalhando 2 horas por dia, ficham 75 processos no período de 5 dias. Então, o número de dias necessários, ele quer saber X dias, para que 5 técnicos, aqui, com a mesma eficiência dos anteriores, realizem um fichamento de 300 processos, dedicando 3 horas diárias será de... O que que acontece, pessoal? Vejam que essas horas são diárias. Então, a gente pode juntar essas horas diárias aqui com a grandeza dias, e aí chamar de horas totais. Ué, professor, aí como é que ficaria? Aí ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Aqui técnicos não mudaria, então continuaria, né? 13 e 5, mas aí eu poderia pensar assim, ó. Se 3 técnicos trabalham 2 horas por dia em 5 dias, então eles trabalham no total 10 horas. Então, vou botar aqui, ó, horas totais, é a nossa grandeza, né? Vou botar 10 horas totais. E com essas 10 horas totais, eles conseguem fazer o fichamento de 75 processos. Bom, 5 técnicos trabalhando 3 horas diárias em X dias, e dá um total de 3x horas totais, ok? Para cada dia aqui, eu multiplico por 3. Se trabalhar um dia, 3 horas, 2 dias, 6 horas, X dias, 3x horas, para fichar 300 processos. Então, agora a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila a nossa regra de três, composta. Como é que a gente faz? Lembra? A gente compara cada coluna com a coluna X. Então, eu vou comparar técnico com horas totais, mantendo o processo fixo. Depois eu troco. Eu vou comparar processo com horas totais, mantendo os técnicos fixo. O que que é manter a grandeza fixa, né? É manter ela com o mesmo valor. Então, aqui, pessoal, o que que eu faço? Eu vou comparar agora processos com horas totais. Então, eu vou botar meu dedo aqui em cima de técnicos, ou seja, eu vou considerar que o número de técnicos é sempre o mesmo. E eu vou fazer a seguinte análise. Então, 3 técnicos ficham 75 processos em 10 horas. Tá? Esses mesmos 3 técnicos, então mantenha o número de técnicos fixo. Esses mesmos 3 técnicos, para fichar 300 processos, eles vão precisar de mais ou menos horas. Eles vão precisar de mais, né? Por quê? Porque tem mais processos. Então, a gente bota um mais aqui na coluna de processos. Tá? Agora eu vou botar meu dedo em cima de processos. Bom, agora eu vou comparar técnicos com horas totais, mantendo o número de processos fixos. Então, vou fazer a mesma ideia. Então, 3 técnicos ficham 75 processos em 10 horas. Bom, se forem 5 técnicos para fechar 75 processos, eu vou precisar de mais ou menos tempo. Bom, se tem mais gente para trabalhar, então, em menos tempo, eles terminam o serviço. Então, eu vou botar um menos na coluna dos técnicos. Bom, e agora, senhor? Agora a gente faz aquele esqueminha. Acompanha a linha do X, o maior valor onde tem mais e o menor valor onde tem menos. O resto tu bota para baixo. Então, tu vai fazer assim, ó. 3x igual a 10. Então, esse 3x é daqui, esse 10 é daqui. Ó, então, vezes. Quem é que fica na mesma linha do x, ou seja, no numerador? Fica o maior valor onde tem fica o maior valor onde tem mais, então onde tem mais é nos processos, e o maior valor é 300, e fica o menor valor onde tem menos. No menos está nos técnicos, o menor valor é 3. O resto da galera, tu põe para baixo. Então, os 5 ali que sobrou nos técnicos, põe para baixo, e os 75 tu põe
para baixo. Pronto. Aí aqui agora a gente resolve essa questão aqui. Ó, então eu posso fazer assim, ó. Simplifico esse 3 com esse 3. O 300 dá para dividir por 5 se eu quiser, porque aí vai dar 60. Ou até mesmo eu posso, vou fazer diferente aqui. Vamos ver se eu consigo apagar o aqui. Vou fazer diferente aqui, ó. Aqui tanto faz qual o caminho que vocês vão utilizar para simplificar, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. 300 dividido por 75 dá 4 vezes, 10 dividido por 5 dá 2 vezes. Pronto. O que que sobrou aqui, professor? Do lado de cá sobrou x. Do lado de cá sobrou 2 vezes 4, 8. Então vão ser necessários 8 dias. 8 dias para fazer esse trabalho, como indica a alternativa E. Ok? Muito bem. Buenas. Essa foi uma sugestão de gabarito, né, pessoal, de resolução de prova do Ministério Público. Na minha visão, né, essa questão 7 aqui, ela foi a mais chatinha de se fazer. Ah, senhor, mas essa 1 aqui também deu um trabalhinho. Claro que aqui eu estou fazendo no passo a passo, né? Mas na hora da prova ali, tu tem que te dar conta, né? Aqui é literalmente uma questão de raciocínio lógico, tá? Parei de compartilhar. Agradeço mais uma vez a todos vocês que acompanharam aqui essa resolução e qualquer dúvida na resolução, pode mandar mensagem para o prof, que o prof responde na sequência, certo? Uma boa jornada de estudos para vocês e vamos juntos!